Bom, vamos lá. Boa noite, Helder. Boa noite, Reia Ju e Algarve. Sejam muito bem-vindos. Dom Jorge também seja muito bem-vindo. Bom, nós então, na semana passada, estávamos falando sobre a sorte das crianças após a morte. Então nós vimos que muitas das vezes uma criança, ali naquele corpinho de criança, nós vamos encontrar um espírito muito antigo, muito mais experiente até do que aquele que naquele momento está ali como seu pai. Nós vimos também que a criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, ela não necessariamente pertence a graus superiores. O fato dela ter morrido jovem ainda, né, pequenina ainda, bebezinho muitas das vezes, não significa ali que seja um espírito elevado. Nós vimos que esse pouco espaço de tempo sempre vai ter uma razão de ser, sempre vai ser um complemento de uma outra vida que ficou faltando, ou mesmo que aquele espírito tenha vindo, né, com a missão de passar um ensinamento, uma lição para os pais. Vamos ter N situações que não nos cabe aqui ficar bisbilhotando. O importante é a gente entender esse processo, né, que não é uma criança, mesmo ela não, como Kardec nos perguntou aqui, mesmo ela não tendo tido tempo, né, de fazer nem o bem, nem o mal, mas ali nós podemos encontrar um espírito não tão elevado assim, né? Um espírito que ainda está a caminho. Outra questão que nós vimos também sobre o interrompimento dessa infância por que, né, que se interrompe a criança esse nascimento. E aqui Kardec dizendo que pode ser a necessidade do espírito. É sempre uma experiência que o espírito ali está passando, ou aprendizado para ele, como também, como fala aqui os espíritos, uma prova ou até uma expiação para os pais, né? E então, na questão 199A, que foi onde nós paramos, boa tarde, Gilson, boa tarde, do Alba, que bom vocês por aqui, sejam bem-vindos. Então, na 199, Kardec faz a última pergunta sobre esse assunto, dizendo: em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? Não se transforma em nada, né, meus amigos? Nós sabemos disso, vai continuar sendo um espírito a caminho da perfeição. E a resposta dos espíritos foi: ele recomeça uma nova existência. Né? Então, terminou ali, morreu, ainda jovem, ainda bebezinho, criança ainda, naquela existência, vai sair dali, cumpriu ali o que precisava ser cumprido e vai voltar, se preparar para uma nova existência, né? Boa noite, Leilinha, boa noite, Carmen, sejam bem-vindos. E aí nós temos aqui um comentário de Kardec fazendo assim uma espécie de revisão, com mais esclarecimentos a respeito desse assunto. E ele diz para nós: se o homem tivesse uma existência e só após essa sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforço da felicidade eterna? Se assim fosse, né, meus amigos, Deus não seria justo. Deus não seria esse amor em exercício que nós conhecemos. Não teria sentido. Então, não é por aí. Tem que ter uma razão, uma explicação. E nós, espíritas, entendemos, porque temos o conhecimento aqui da lei de reencarnação. E continua Kardec: e com que direito seria ela libertada das condições, quase sempre duras, imposta à outra metade? Quer dizer, aquela outra metade que não desencarnou tão cedo, que vai aí até mais tarde, vivendo mais anos. Porque uns vão e outros não, ficariam livres mais cedo. Não tem sentido.
Kardec então diz: uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. Isso é muito importante a gente entender, porque em muitas crenças religiosas existe essa problemática aí da preferência de Deus, escolhidos de Deus. Então, dependendo da situação que a criatura se encontra, eles explicam essas diferenças que nós encontramos, e nós sabemos que é por conta da reencarnação. Cada um está ali num processo de aprendizado diferente, dá umas vidas diferentes, mas nós vemos que o ensinamento em outras crenças é por conta de Deus, né? É colocado tudo nas mãos de Deus. Se a criatura é deficiente, é Deus que é o responsável. Se a criatura é pobre e a outra é rica, Deus escolheu assim. Sempre Deus escolheu assim. E aí fica mais fácil, né? Sendo dessa maneira, a coisa fica mais fácil. Porque aí tira toda a responsabilidade nossa e coloca tudo nas mãos de Deus. Deus é que criou tudo, Deus é que fez tudo, então não é problema para ele. Mas aí também não seria uma coisa correta, né? Por que Deus ia escolher uns para isso, outros para aquilo? Não tem sentido. Então, aqui nós entendemos isso, né? Isso aí, Leila, não somos brinquedinhos de Deus, né? Que ele vai escolher ali. Será como disse Einstein, né? Será que ele jogava dados e escolhia quem vai ser feliz, quem vai ser rico, quem vai ser pobre, quem vai ser perfeitinho, quem vai ser deficiente, né? E aí? Isso não combate, não combina com aquele Deus de amor que é ensinado. Mas essa lei da justiça através da reencarnação, aí sim, aí a gente começa a entender. Porque esse conhecimento vem trazendo para nós uma coisa justa, que é a responsabilidade de cada um. Então, cada um de nós é que é responsável pela vida que tem. Deus nos ofereceu tudo de bom. Deus nos ofereceu tudo o que precisávamos. Agora, se nós nos desvirtuamos e escolhemos e fazemos, e queremos ser Deus também, e fazer a coisa de acordo com a nossa vontade, é responsabilidade nossa. A gente não pode jogar lá a culpa em Deus. Não é justo isso, não é? Então é o que Kardec está dizendo aqui. E ele continua: pela reencarnação faz-se a igualdade para todos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem delas a responsabilidade. Está aí. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência? E como a gente vê, né? Principalmente quem tem contato com crianças, até com bebezinhos. É impressionante, porque a gente fazendo esse estudo aqui, e nós tivemos essa experiência de trabalhar com bebezinhos na obra social aqui da nossa casa, e a gente observa realmente isso. O espírito ali, ele ainda é um bebezinho, não fala, mas através até do choro, ele demonstra como ele é danadinho. Ele já vem dizendo até pelo olhar como ele vai ser. E dificilmente a gente se engana, não é? A Leila coloca para nós: desde que ele nos deu o livre-arbítrio, a responsabilidade, os méritos e os deméritos são nossos, com certeza. Isso é justiça. Isso é justo. Não é, Leila? Cada um ser responsável por aquilo que faz. Se quer coisas boas, faça coisas boas. Se não fizer coisas boas, tem que ter o conhecimento de que não vai receber boas. Não é? Mas então, como ele diz aqui, a criança, ela já diz, ela já mostra para nós, né? Para o que veio, as suas tendências ali.
Então a gente percebe muito isso envolvendo, trabalhando junto a crianças, quem convive com crianças, percebe ali numa brincadeira, você consegue ver aquela que tem o egoísmo, a flor da pele, você consegue entender aquela que tem o orgulho, a flor da pele, você consegue ver ali aquelas que são pirracentas, né? Então são assim espíritos que já estão ali demonstrando as suas tendências. Então Kardec aqui não está errado não, está certíssimo, né? Porque ele vem. Se não for nesse período, né? E a gente sabe que é até ali por volta dos 7 anos, se o papai e a mamãe não começarem ali, desde bebezinho, a instruir aquele espírito, nós vamos ter um adulto com problemas, né? A Reaju colocou para nós: é possível que espíritos de pessoas que cometeram crimes brutais tragam consigo, ao reencarnar, traços de suas vidas anteriores? É possível sim, Reaju, é possível. No temperamento, né, a índole da criatura. A gente percebe crianças que se comprazem, você quer ver? Crianças que se comprazem em maltratar animaizinhos. Normalmente são espíritos assim, que podem estar nesse processo aí que você está colocando. Não é? A gente sabe, eu pelo menos já vi crianças que matam passarinhos, que maltratam gatinhos, que afogam gatinhos. A gente vê muito isso por aí. E a gente vê a criança ali satisfeita, feliz por ter feito aquilo. O que é isso? É uma índole ainda de se comprazer na maldade. E se não forem... Ok, Franci. E se não forem, vamos dizer assim, trabalhados ali, né? Porque Deus é misericordioso. Ele vai dar oportunidade a todos de voltarem, tá? Para colocarem ali, para se acertar, para se corrigir, para aprender a ser bom. Então eles podem sim, Reaju, trazer traços dessas vidas, desses sentimentos, desses... É a índole, né, que você tem, é o que você é e você demonstra. Ele pode não vir a fazer a mesma coisa, mas traz as tendências. E aí está tendo a oportunidade de reencarnar justamente para corrigir e combater essas tendências. Tá? O Gilson coloca: os religiosos acreditam em tudo que está nos livros, seja a Bíblia, Livro dos Espíritos, ao Corão, etc. Questão de cada um, né, Gilson? A gente acredita. Eu, pelo menos, não acredito, não. Eu tenho certeza de que tudo isso que está aqui no Livro dos Espíritos, que está na codificação, é o que nós precisamos fazer. Né? Então, por isso que nós aqui estamos estudando. Quem não acredita, eu não sei nem por que está estudando, que está aqui, que está ouvindo. Né? A gente tem que acreditar, porque é uma verdade. Né? Eu tenho certeza, Paulinha, eu não acredito, eu tenho certeza. Dom Jorge coloca para nós: aí está a responsabilidade dos pais em observar as tendências dos filhos e tentar apará-las, dando-lhes um norte a seguir. É isso aí, Dom Jorge. Né? É a missão dos pais, é uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Né? Então, é missão dos pais para com os filhos, orientá-los. E aí você vai observar, começa a observar ali as más inclinações, a criança já apresenta. E aí é para ser corrigido. A dificuldade, o que acontece muitas das vezes, e eu sempre falo que é por falta do conhecimento, por ignorância, muitos pais acham que não tem que corrigir as crianças em tenra idade, que eles não vão entender. São bebezinhos ainda, são novinhos ainda, né? E aí não corrigem. Acham que tem que deixar para corrigir quando eles estiverem mais velhos. E aí
perdem muita oportunidade, perdem muita chance de ter corrigido as dificuldades daquela criança, daquele filho. Então, papais, mamães, a gente sempre orienta, né? Comece a educar o seu filhinho desde o momento que você está se preparando para ser pai e ser mãe. Porque nesse momento, o espírito que você vai ali dar a oportunidade de nascer, ele já está próximo de você. Já está próximo da mãe, próximo ali do pai. Então, através de conversa, através de conselhos sadios, pode-se conversar e pode começar a educar desde que a criança está lá dentro da barriga da mãe, né? A Reaju coloca, e o que você acha de alguns pais que deixam que os filhos escolham a religião que mais lhe agradarem, que não conduzem os filhos ao caminho do bem? Olha só, o que eu acho ou o que a doutrina nos ensina. Então eu vou te dizer o que a doutrina nos ensina, porque como eu acredito, né, eu tenho certeza que a doutrina espírita só nos ensina o que é certo, o que é correto. Então ela nos diz o seguinte: enquanto a criança é pequena, está ali sobre a sua orientação, você tem que levá-la para a educação religiosa que você pertence. Então, se você é católico, você leva para o catecismo. Obrigue mesmo. Não tem essa... Você não obriga o seu filho a ir para a natação? Você não obriga o seu filho a fazer inglês? Você não obriga o seu filho a fazer balé? Não orienta, que é bom, fazer judô e fazer outras coisas mais? Por que não orientá-lo também e levá-lo para a escolinha de evangelização? Seja você católico, seja você evangélico, seja você a religião que for. Todas elas, a gente sabe que tem ali trabalho ligado para orientar as crianças. Então, tem que levar sim. A partir do momento que ele estiver adulto, assim, já cresceu e tem condições de escolher o que quer, aí é liberdade dele, é livre-arbítrio dele. Mas enquanto está ali pequeno, principalmente da faixa do nascimento até os 7 anos, tem que levar sim para as escolinhas de orientação. O espírito precisa, necessita dessa religiosidade ali para crescer e ser orientado, né? Então precisa sim, tem que levar, não é? Ah, não, deixa que quando ele crescer ele escolhe o que ele quer. Quando ele crescer ele já se desvirtuou, não vai escolher nada. Ou então vai escolher o que não presta. Não é? Então a gente leva assim, desde pequenininho. Vai para a casa espírita? Leva para a evangelização. Ah, não quer? Vai sim. Da mesma maneira que você impõe ele para ir lá para o balézinho. A gente força as crianças, nós sabemos disso, né? Que meu filho tem que fazer balé, meu filho tem que fazer judô, meu filho tem que fazer isso, então meu filho também tem que ir para a escolinha de evangelização. Isso se eu quero criar, dar ali todas as oportunidades daquele espírito se envolver bem, não é? A Leila coloca estudar, não raciocinar, sim, com lógica, é claro, né? Decoreba não é o nosso esquema aqui. A Carmen colocou está com problema de ficar aqui na sala, Carmen, ou problema relacionado ao que a gente está falando. Se a gente puder ajudar, coloca aí, né? E aí então a Reaju coloca, concordo com os ensinamentos da doutrina espírita e acredito que a ausência dos pais na orientação de seus filhos seja a causa da maioria dos nossos problemas presentes. Não acredite não, Reaju, tenha certeza. Eu falo isso por experiência própria. Trabalho com escola, trabalho com crianças há muitos anos. Muitos anos. E sempre que a gente tinha um aluno problemático, sempre que a gente arranjava ali, que via necessidade, né, a criança trazendo problema, seja lá o problema que fosse, aí o que a gente faz? Manda chamar o pai, manda chamar a mãe. Quando a orientadora da escola, que tem a orientação educacional, a orientadora que era responsável por esse trabalho e que ia conversar com os pais, conversar com as mães, a gente via logo. O problema não estava na criança, o problema estava nos pais. Então tenha certeza disso. Muita gente não concorda. Ah, mas eu fiz tudo. Fez?
Bota na balança mesmo direitinho, ver se fez. Como a gente escuta muito de pais na escola. Ah, mas eu dou tudo o que o meu filho precisa. Você dá tudo o que o seu filho precisa materialmente falando. É mesada, é roupas caras, é alimentação boa, é colégio mais caro, tudo bem. Você tem que dar isso. Mas você dá atenção? Você tira o seu tempo para o seu filho conversar? Quantas crianças que reclamam em casa, reclamam na escola com a gente, que não tem a atenção do pai ou a atenção da mãe, por conta das tarefas que tem que trabalhar. Temos que trabalhar? Temos. Mas a gente tem também que tirar um tempo do nosso tempo para as nossas crianças. Então, tenha certeza disso. A responsabilidade sempre é dos pais. Com certeza o peso maior vai ser ali na falta de orientação que lhe foi dada quando precisava. Porque o que acontece é que é educar o filho quando ele entra na adolescência. A adolescência é um período todo assim de, vamos dizer, de transformações para o espírito. E transformações também no corpo. Então é um período turbulento, até ele sair daquela fase infantil e entrar já nos processos hormonais, nos processos de transformação do corpo, para chegar adulto, de questionamento. Então, se ele não foi orientado lá no início, vai ter uma adolescência turbulenta, complicada e dá trabalho mesmo. Mas todos dão trabalho? Não. Todos têm a fase vamos dizer assim, do desequilíbrio, né, das transformações, mas nem todos saem por aí fazendo bobagem porque são adolescentes. Nós conhecemos adolescentes assim perfeitamente, cabeças tranquilas, cabeças normais. Tem os questionamentos, tem as dúvidas, mas não saem por aí fazendo bobagem. Normalmente, aqueles que são turbulentos, revoltados e arrumam confusão e são chamados de aborrecentes, palavra horrível que criaram aí agora, são justamente aqueles que não tiveram uma orientação desde jovem. Então, é responsabilidade nossa. Não adianta você querer, lá depois dele dos 12, 13 anos, que ele já está na flor da explosão, de se transformar num adulto, querer educar. Os vícios já foram tomaram conta, né? O Francis coloca para nós, recentemente, uma entidade representativa do movimento espírita do Rio de Janeiro se manifestou a par do ensino religioso nas escolas. Disseram que a doutrina espírita não era ensinada nas escolas. Quem quiser conhecer o espiritismo, que procure uma casa espírita para a evangelização. E eu concordo, realmente. Escola não é lugar de você ter evangelização religiosa. Eu concordo. Por quê? O professor espírita vai para lá, dar aula, tem que ganhar. E nós sabemos que não existe isso para a gente ganhar. O que a escola tem que ensinar é boas maneiras. Né? A escola tem que ensinar o que antigamente, né, foi criado uma matéria e depois tiraram, e que eu achava muito legal se continuasse, né, independente do motivo pela qual ela foi criada, isso aí não vem ao caso, mas o que era moral e cívica, isso mesmo. Eu tive aulas de moral e cívica quando estudei, então aprendi muita coisa nisso aí, isso sim, tinha que ter. Ensinar a criança a ser um cidadão, ensinar a criança os seus direitos e os seus deveres. Agora, religiosidade são nas casas religiosas. Concordo plenamente. Não sou a favor de ter aula de católico, nem de evangélico, nem de umbanda, porque senão, gente, vai virar um tumulto só. Um tumulto só. Para isso existem as escolinhas de evangelização nas casas religiosas. Então, na escola é para você transmitir conhecimento, instrução e cidadania. Através desse ensino aí, como a gente falava antigamente, moral e civismo. Aí sim, né? Dudu. Eu também não era nascida não, sabe quem me contou isso? Foi meu pai e a minha mãe, né?
A Leila coloca isso também, penso que deveria haver uma orientação voltada para isso. Aí sim, isso eu também concordo, Leila. Essa é a minha opinião, eu falo sempre isso. O Negrão colocou, Francis, o espiritismo não é a religião dos religiões. Quando elas incutirem os princípios espíritas em suas seitas, como por exemplo a reencarnação, a comunidade, é isso aí. Essas coisas a gente aprende na casa espírita. Né? Lá na escola é outro ensinamento, é a ensinar a criatura a ser educada, a respeitar o próximo, né? É isso aí, Evanos, mesmo porque na escola crianças que nasceram em lares católicos, evangélicos, espíritas, judeus, umbandista, candomblecista, hinduístas, e aí por aí vai. Então a gente não pode, já pensou? Não vai ter espaço para a instrução que é necessária, né? É isso aí. Filosofia, antigamente se estudava, né, Dom Jorge? Essa eu não peguei, não. Filosofia eu não peguei, não. Mas moral e cívica eu tive, sim, na faculdade já era OSPB, né? Mas tinha, antigamente eu sei que tinha. Tinha, sim, filosofia nas escolas. Mas então, voltando aqui ao que Kardec vem falando para nós a respeito disso, ele diz, não se vê em algumas crianças que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio. Olha aí, acho que foi a Reaju, não sei se é A ou se é O. Reaju que colocou aí a respeito disso, olha aí, e do assassínio. E isso não obstante os bons exemplos do meio, não é? É o que nós já comentamos. Então, a criança traz. É aquela criança que na escola pega o lápis do coleguinha, pega a borrachinha da coleguinha, pega os bloquinhos da coleguinha, né? E aí, então é A, tá legal, Reinalda. Então é A. Então isso aí, ô Rei, olha só. Quando uma criança chega em casa com um objeto que não foi dado pelo papai e pela mamãe, se a mamãe ou o papai questionarem como ela conseguiu aquele objeto e forem realmente verificar, aí é o certo. Mas normalmente acontece isso, o pai nem observa. A criança está lá, trazendo coisas para dentro de casa e o pai não está nem aí. Ganhou, tá. Não procura saber, ganhou de quem? Ganhou aonde? Ganhou por quê? Não é? Ninguém ganha nada assim à toa, de graça. Então, ganhou por quê? Muitas das vezes a criança está sendo envolvida e o pai não está nem aí percebendo, não é? Então ele diz, a lei civil absolve os seus erros por considerar que elas agem mais instintivamente do que por dado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce? E isso a gente vê muito, não é? Crianças assim pequenininhas, mas, lógico, existe aquela fase da criança bater no coleguinha, aquela fase da criança morder. Isso aí é fase mesmo de desenvolvimento infantil. Mas existem umas em que isso é muito arraigado. A criança, você percebe o ódio ali na criança, no olhar até. Kardec está falando aqui. Então, vamos observar isso e começar a tratar. Ele diz, de onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela. É verdade. A criança nasceu ali agora, ainda não teve tempo de aprender a ser má, a ser perversa, e a gente sente que é. A gente percebe que tem ali, a criança tem essa índole de ser má, de fazer maldade. De onde vem isso? Né? O fato de serem espíritos inferiores. Aqueles que são viciosos e que progrediram menos e têm então de sofrer as consequências, são dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim
que a lei se mostra a mesma para todos e a justiça de Deus a todos abrange. Então é aí a oportunidade do Espírito vir, e nessa fase de infantilidade, ele mostra as suas tendências, e ali ele tem que ser trabalhado e tem que ser corrigido. Do contrário, nós vamos ter problemas quando se tornarem adultos. Tá bom? Ficou claro tudo por aí? A Leila colocou ali ensinar tudo o que Jesus ensinou, porque ele não ensinou religião, e sim ensinou a moralidade. É isso aí, né? O Dom Jorge coloca que jamais deveriam ter tirado a disciplina filosofia, nós já falamos. Só você que é velhinho não, nós somos também. Mas é que eu não peguei filosofia não, quando eu na minha época já era moral e civismo. Moral cívico e depois o OSPB. Então nós vamos entrar agora num outro assunto também bem falado e bem discutido aí pelo pessoal, pela turma, pelas novelas, né? A gente vê até muito aí em novela e esse assunto sendo muito falado, que é sexo nos espíritos. Gente, todo mundo tinha que estudar esse itemzinho aqui, é o item 6, né, desse capítulo, que vem nos esclarecendo a respeito disso. Primeira pergunta taxativa que Kardec fez: os espíritos têm sexo? E a resposta: não. Como o entendeis? E como é que a gente entende... deixa eu ver, a Reia colocou, Beth, a disciplina filosofia voltou ao contexto escolar? Sim, eu me lembro que no segundo grau, e eu fiz curso de formação de professores, eu tinha filosofia, mas não nesse sentido de que o Dom Jorge está colocando aí, Reinalda. Era justamente isso, estudar a vida dos filósofos. Estudar Sócrates, estudar Platão, estudar aqueles companheiros que foram filósofos da antiguidade, que existiam aí. Isso sim, isso eu estudei tudo, essa parte eu estudei. Mas, na realidade, estudar mesmo o que eles deixaram, né, ensinamentos que eles deixaram, não vi. Isso não foi estudado, era sim o que eles fizeram. Aí nós temos sim, tivemos sim, isso aí eu estudei sim, até em faculdade também, né? Vamos lá então, qualquer dúvida você vai perguntando aí, se a gente não souber responder, a gente pede ajuda aos universitários, que a gente tem aí muita gente que pode nos ajudar. Então veja bem, ele diz assim: não tem sexo como nós entendemos. Porque nós, meus amigos, estamos ainda mais para a matéria do que para a espiritualidade, do que para a plenitude. Então a gente ainda está mais ligado às sensações do corpo. Tá? E essa necessidade fisiológica, vamos dizer assim, do sexo, ela pertence ao corpo. Do sexo, como ele diz aqui, como nós entendemos, né? O ato sexual é uma necessidade do corpo. Podemos dizer assim. Então, como nós estamos muito ligados a essa parte... estamos mais para a matéria, isso, lá do orgânico, né, Dudu? Como nós estamos mais ainda presos à matéria do que propriamente dito a plenitude, a espiritualidade, nós então achamos que sexo é uma coisa espiritual. É da lei de Deus, pertence à lei de Deus porque está lá. Nós vamos estudar aqui na lei de reprodução. Sem o ato sexual fica difícil a reprodução. Não é? Apesar de que agora nós temos aí como é que se diz, as produções aí através da ciência, que não há necessidade, né? Mas a priori não o sexo seria para que houvesse a reprodução. Olha só o que eles disseram:
não como os entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Quer dizer, espiritualmente, os espíritos se amam, se gostam, né? Pela afinidade, pelos sentimentos, por aquilo que já sentem. Mas não tem a necessidade do ato sexual, porque isso pertence ao corpo. Então, como nós estamos muito ligados ainda ao corpo, para nós fica difícil entender isso. Né? A gente não tem assim, você veja bem, ninguém consegue entender uma amizade, nós aqui, né? Nós terráqueos, vamos falar, nós que estamos encarnados. Ninguém consegue entender uma amizade pura, sem interesse sexual, entre um homem e uma mulher. Existe? Existe. Existem amizades, assim, eu conheço, eu mesmo tenho, que somos considerados como irmãos. Mas as pessoas não acreditam. Não acreditam, acham que tem algo mais além de uma simples amizade. Por quê? Porque é o pensamento ainda ligado à matéria. Né? Nós estamos, isso aí é relação à matéria, é o corpo que sente a vontade, é o corpo que tem a necessidade para a reprodução, né? Mas não faz parte do espírito. Você fora, até o espírito não tem órgãos, meus amigos. Bem verdade que a gente tem que deixar bem claro uma coisa, né? Estamos falando assim de um modo geral, porque há casos e casos. Existem aqueles que estão tão ligados à matéria que desencarnam e acham que tem que continuar tendo a vida de que estavam encarnados. Então esses pensam, têm sensações, mas não precisam mais, não tem necessidade mais. É porque ainda estão com os vícios da matéria. É como aquela criatura que era fumante, desencarna e continua querendo fumar. Ele não precisa mais de fumar. Fuma a necessidade do corpo. Ele não precisa mais. É aquele que continua querendo beber, aquele que continua querendo comer, né? Todo sábado quer procurar uma feijoada ainda, comer feijoada, comer lá comida mineira, comer churrasco. Churrasco, então, é um desespero. Mas o quê? É necessidade do corpo. Não tem nada a ver com o espírito. Espírito não precisa de nada material. Por isso que a gente tem que estudar. É por isso que a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter essas informações para a gente se preparando e se educando para quando desencarnar, não ficar lá ainda sentindo as necessidades da matéria. Tem que desencarnar e pensar, eu sou um espírito, não preciso mais disso. É assim que a gente tem que desencarnar, para não sofrer. Né? O Evandro colocou, sexo é algo orgânico, como o Dudu colocou, tem relação com a necessidade da reprodução. E o Dudu coloca, o espírito não comanda esse sentimento orgânico que temos. Nós ainda somos muito ligados à matéria e o sexo viciado no pensamento vem à tona. É isso aí. É isso aí. Né? É desejo da mente. Mas essa necessidade é da matéria, não do espírito. Vamos lá ver o que a Reia colocou. O que o livro dos espíritos nos diz sobre a relação existente entre os sexo, entre namorados e noivos? É proibido? Seremos culpados por isso? Veja bem, o Reia, a doutrina espírita não nos proíbe de nada. Nada é proibido. Veja bem. Contanto que você tenha consciência, bom senso, discernimento para realizar aquilo que você está fazendo. Então, se você perguntar se é proibido sexo entre namorados e noivos, se serão culpados por isso, não.
Não vou te dizer que, porque não está escrito em lugar nenhum na doutrina espírita alguma coisa que seja proibido. Agora, como é que está sendo feito esse sexo? Com que objetivo? De que maneira? Com consciência, né? As pessoas ali estão fazendo porque realmente se amam e têm prazer em ficar um com o outro, ou apenas como atualmente a coisa está sendo feita por aí? Eu vou ficar porque é normal, porque eu preciso, porque é necessário. Aí, entendeu? Entende? Então, nada, veja bem, nada, Reia, que você faça te é proibido, desde que seja feito com bom senso, né? Com equilíbrio. Veja bem, comer de tudo não faz mal, né? Obrigada, Maura, vai com Deus. Sexo não faz mal, sabe? O que faz mal é a maneira como você faz. De como você faz. É aquela mesma história. Você beber uma garrafa de cerveja não vai te fazer mal. Agora, se você bebe uma caixa, com certeza vai fazer, não é? Então não existe culpa. Doutrina espírita não existe culpa, sabe? Se você está fazendo a coisa da maneira tranquila, equilibrada. Se você não está, se você está ali com a pessoa porque você a ama e você sente bem em estar junto com aquela pessoa, nada. Onde está o pecado? Onde está o erro? Nenhum. Agora, se você faz daquilo ali excessos, aí, entendeu? É outra coisa. Então é aquilo que Paulo nos disse. Tudo me é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que ver o que eu posso e o que me convém. Porque não existe essa coisa de pecado. Doutrina espírita você não vai encontrar em lugar nenhum no livro dos Espíritos te dizendo que você está proibida de fazer isso ou aquilo. O que você vai encontrar é orientação para você ter um trabalho com você mesmo de consciência, uma conscientização, e você sim vai definir o que está certo ou o que não está certo nos seus atos e nas suas atitudes. Ninguém pode chegar para você, ninguém pode chegar para o outro e dizer assim, você está agindo de maneira errada. É aquilo que nós falamos no início, cada um é responsável pelos atos. Nós temos a orientação, o livro dos Espíritos nos orienta, Evangelho nos orienta, toda a codificação está ali para nos orientar, mas ninguém vai te proibir de nada. A vida é sua, você tem direito de fazer o que quer. Agora, tem que ter consciência de que somos responsáveis pelos nossos atos. Vamos sofrer as consequências daquilo que estamos fazendo. Então, como nós somos inteligentes, não vamos fazer nada que nos traga consequências ruins. Então, é perfeito, é normal, não é? Veja bem, o que a Rita colocou aí, Deus criou o sexo, então não é pecado o sexo. O pecado está na maneira como ele é utilizado. O que fizeram com ele, né? Essa libertinagem que existe aí, das meninas e dos meninos, não só as meninas, porque para mim o homem também se denigre, das meninas e dos meninos fazendo disso uma bandeira e querendo liberdade. Não é dessa maneira. Agora, o amor, quando existe o amor, você pode fazer. Está consciente de que está tranquila, está fazendo a coisa sem nenhum sentido. Não tenha nenhum sentimento de culpa. Se você não está prejudicando ninguém, se você não está perturbando ninguém. Então não existe, do jeito que você me fez a pergunta lá, né? Não existe proibição. É aquilo que você mesmo colocou. Um sentimento, um amor verdadeiro, se existe respeito, ninguém tem que se sentir culpado. Né? Quando você se sentir culpada, para e reflita.
né? Dá uma reflitazinha, faz uma reflexãozinha e veja assim, mas por que eu estou me sentindo culpada? Muitas das vezes são ideias que foram colocadas na nossa cabecinha, né? Porque muita gente aí fala que é pecado, que é isso. Nós temos religiões até que proíbem para o homem e para a mulher só após o casamento. E aí a gente vê ali, olha, muita coisa sendo feita errada e hipocrisia, porque fazem escondido. Justamente por quê? Por causa dessa necessidade da matéria, né? O corpo cobra, o corpo pede, aí a criatura vai. Ah, mas a minha religião não permite. Ah, mas a gente faz escondido. Isso é que não é bom, né? A Rita está recomendando aí, eu também recomendo, um livro muito bom, é o Vida e Sexo de Emmanuel, que vem tratando bem desses assuntos, né? Sexo e Destino também, de André Luiz. Pode ler, Reinalda, que você vai gostar, é muito interessante, muito bom, orientações ali muito bacaninhas mesmo, tá? Então, voltando aqui ao que Kardec nos diz. Então, os espíritos disseram: sexo nos espíritos é apenas ideia, não tem aquela parte física que nós sentimos aqui. Vocês vão encontrar pessoas aí escrevendo até que os espíritos também transam, mas isso é coisa de espírito inferior. Ele não pode transar, ele não tem mais os órgãos, né? Vamos falar o português, claro, estamos numa sala de adultos. Ele não tem mais os órgãos. O órgão é do corpo. O espírito não tem estômago, não tem braço, não tem perna, não tem mais os órgãos do corpo físico. Então não tem como isso acontecer. É questão de mente, como foi falado aí em cima. É porque ele ainda está ligado àquele lado material. E aí o que acontece? Como ele não tem mais possibilidade, né? Aí ele vai procurar espírito inferior. Porque os espíritos que já têm essa consciência, que já entendem isso, eles não têm mais essa necessidade, não é? Não fazem do sexo uma bandeira. Aí Kardec perguntou: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Outra questão também que é muito badalada, que é muito debatida aí no meio, né? Espírito só pode vir como homem, só pode vir como mulher? Olha a resposta dos espíritos: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. É isso aí, Tico e Teco. O perispírito não tem perna, né? Então vai ficar complicado você ter lá determinadas atitudes, né? Como espírito. Mas então, eles podem vir como mulher e como homem. A gente tem que entender isso. Isso não vai denegrir nem beneficiar ninguém. Qual é o nosso objetivo? Perfeição. Claro, a perfeição relativa, né? Porque a perfeição total só Deus. Então, é chegarmos lá à perfeição. O que significa chegarmos à perfeição? Termos todo o conhecimento que esse planeta pode nos oferecer e mais ainda fora dele. Então, para que a gente tenha todos esses conhecimentos, nós precisamos passar por todas as experiências. Então eu tenho que passar pela experiência de reencarnar como um homem, tenho que passar pela experiência de reencarnar como mulher para aprender tudo o que eu posso aprender estando nessas duas situações, né? Ok, Francis, pode deixar. Então, a gente tem que entender isso, não é vergonha nenhuma, né? A Reinalda coloca: Beth, eu aprendi desse livro o seguinte: dar pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis é tratar consciências como coisas, e se as próprias coisas merecem o devido respeito, que dirá consciências? Pois é, falou tudo aí.
em relação ainda ao assunto anterior. Então tá aí, né? Legitimidade, as relações sexuais irresponsáveis é tratar consciências como coisas feitas. Então, o que a gente tem que ter é isso, equilíbrio, né? Bom senso para analisar os nossos atos. Isso em todos os campos, não só no lado sexual, em todos os campos. Nós estamos aqui com o objetivo de aprendermos. Nossa vinda aqui, encarnar, estarmos aqui encarnando, é aprendermos. Aprendermos para sermos espíritos superiores. Então a gente tem que ter o conhecimento que vai nos ajudar a ter noção daquilo que é certo e daquilo que não devemos fazer. Vocês sabem porque eu falo muito isso. Eu aprendi com o dirigente da minha casa, seu Altivo Panfiro, que era um homem assim, nossa, muito aprendizado tivemos com ele, e ele dizia isso: não existe erro quando você não tem o conhecimento. O que acontece são equívocos. Então você faz escolhas que não são corretas porque você não tem o conhecimento. Então venha buscar o conhecimento. Jesus disse isso para nós quando aqui esteve. Conhecereis a verdade e ela vos liberta. Não é? Por exemplo, isso que você colocou para nós, Reinalda. Se você achava que isso era pecado, né, o ato sexual ainda no período de namoro e de noivado, se você achava que isso era pecado, porque isso foi incutido em você. Como há muito tempo atrás também, eu me lembro que quando nós éramos crianças, a gente não podia tomar leite e chupar manga. Eu gosto muito desse exemplo, né? Hoje a gente toma vitamina de manga, feita com leite. Por quê? Foram aprendizados, né? Foram ideias que foram trazidas aí, criadas pelo homem para fazer uma determinada educação num período que foi necessário, mas que hoje em dia não há mais. Quando a doutrina espírita vem e nos esclarece quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, de maneira tão clara, tão simples e tão bonita, eu não tenho mais que ficar presa a esses conceitos, a esses paradigmas que só me travam. Não é? Então eu tenho que tirar essas ideias de dentro de mim, de pecado, de culpa, porque com isso eu não progrido, fico presa, fico ali amarrada. Por isso que a gente não pode esquecer o que Jesus disse: vai buscar o ensinamento, vai buscar o conhecimento para você se libertar. Né? A Tina coloca: transar por transar não é para mim, sinto necessidade de carinho, afeto, mas com qualquer um não dá. Pois é a questão do bom senso, é você saber fazer as escolhas, né? A Reinalda coloca: em sala de aula sempre comento que eles acabam atuando como prostitutos e prostitutas. Sim, porque os jovens de hoje estão fazendo do sexo uma banalidade, brincadeira, né? E a Leila coloca para nós: eu penso que o perispírito tem pernas e braços desde que ele pense que tem. E ainda enquanto sustentar esse pensamento, pois o pensamento plasma no perispírito o que o espírito deseja. Sim, por isso que a gente está aqui aprendendo, Leila. Temos que ter esse conhecimento de que não precisamos mais dessas coisas. Para quando desencarnarmos, não ficarmos lá sofrendo por conta disso. Né? Cadê meu braço? Cadê minha perna? E a gente não tem mais. Não precisa disso. Não precisamos disso. Porque a gente vê isso. Sofrimento dos espíritos nas mesas mediúnicas. Porque eles chegam, ainda não se desvencilharam dessa ideia da matéria, achando que ainda precisam comer, que ainda precisam de banho, que ainda precisam de roupa, que ainda precisam de carro, que ainda precisam de casa, que ainda precisam de tudo que fazia parte do mundo material. E aí é aquele trabalho de doutrinação, o trabalho de aprendizado que o espírito tem que passar para entender e se conscientizar que não precisa mais disso. Por isso que a doutrina comece a pensar e comece a viver desde agora como espírito. Para você se desvencilhar. É o desapego que a doutrina nos pede tanto. Se desapegue desses sentimentos materiais.
Se desapegue dos valores materiais. Por quê? Porque quando você sair daqui, você não vai precisar de nada disso. Não vai precisar de nada disso. Então você gosta do seu chocolate? Adora chocolate? Adora bombom? Adora. Mas tenha consciência que você adora agora. Para não chegar lá do outro lado depois quando desencarnar e ficar desesperado querendo chocolate e não tem mais chocolate para você comer, né? Aí você vai comer chocolate plasmado, que aí vão plasmar lá um chocolate para você comer, né? Vai poder plasmar uma pizza, mas precisa. Se você não precisa, Evanos, aí é que está a inteligência. Se eu não vou precisar mais disso, isso é gosto do corpo. Como espírito, eu não quero mais precisar mais disso. Pelo amor de Deus, não quero mais nada da matéria. Eu tenho coisas melhores que vão me dar maior prazer, maior felicidade do que sorvete, do que pizza, do que chocolate, do que essas coisas aqui desse planetinha. A gente tem que pensar alto, meus amigos. Sorvete, chocolate, pizza é bom agora que a gente está aqui, né? Mas quando formos espíritos, vamos buscar os manjares divinos que vão nos alimentar muito melhor, né? Meus queridos, nosso tempo ali já está estouradíssimo. Passamos já 4 minutos. Perdoem, mas aí a gente vai conversando e falando, e vocês vão participando, que é muito bom, né? Os espíritos até compreendem a gente passar assim um pouquinho. Eu tive uma notícia aqui muito boa, que a nossa amiga Leila vai fazer a nossa prece de encerramento. É uma amiga muito querida, né, já de muito tempo que a gente já se conhece, e ela está vindo aqui na nossa salinha, e eu fico muito feliz que ela vai fazer a nossa prece de encerramento, e quem não a conhece vai ter o prazer de conhecer essa pessoa assim maravilhosa e iluminada. Leilinha, levanta sua mãozinha aí, minha querida.